Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para o nosso encontro semanal, onde nós falamos um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, não é? Nós estamos quase no final do capítulo 2º, da parte primeira das causas primárias, não é? Nós estamos falando já sobre espírito e matéria. Para quem não nos acompanhou antes, nós já falamos sobre Deus, o que é Deus, a plenitude de Deus, as características da divindade, da matéria, o que é matéria, falando sobre o espírito, definição de espírito. Então hoje, continuando aqui ainda dentro do subitem espírito e matéria, nós vamos falar sobre a junção entre espírito e matéria e por que é importante que nós estejamos escravos da matéria ainda no nosso atual estágio de evolução. E aproveitando, que para muitas religiões aqui, essa semana é chamada de Semana Santa, nós vamos ver que isso também tem a ver com a definição de espírito que nós temos aqui, e vamos finalizar o nosso estudo de hoje falando sobre isso, ok? Então, as questões que faltam para nós terminarmos o subitem espírito e matéria são as questões 25, 26, 27 e 28 do Livro dos Espíritos, Porque só para lembrar da semana passada, na questão 24, a gente viu que o espírito não é o sinônimo de inteligência, mas sim que a inteligência é uma das características do espírito. Mas acontece que às vezes, assim, às vezes não sempre, o princípio geral da inteligência, que é um princípio essencial, ele acaba se confundindo com o espírito, e se torna uma coisa só. E isso para nós, no nosso estágio atual, é uma coisa só, é assim que nós nos vemos. Então vamos continuar aqui. Já que nós já sabemos que a inteligência que é um atributo do espírito, mas ela não é do espírito, a questão 25 diz o seguinte: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Os espíritos responderam: nós já dissemos que eles são distintos um do outro, quer dizer, uma coisa é essa, outra coisa é esta, mas a união do espírito e da matéria é necessária para que nós, encarnados aqui no momento, possamos expressar inteligência. É meio difícil, às vezes, para compreender, nós já falamos muito sobre isso. O Livro dos Espíritos é um livro um pouco complexo, mas nada que é complexo também é ininteligível, então isso não existe. O que existe aqui é que nós temos que colocar o nosso espírito à disposição, para que nós possamos pedir à espiritualidade o esclarecimento necessário, para que a gente vá compreendendo pelo menos 15, 20% da essência da espiritualidade que nos é mostrada aqui, porque nós aqui, enquanto espíritos encarnados, num planeta de provas e expiações, nós não temos ainda a capacidade total para entendermos tudo isso. E mais uma vez nós voltamos lá na questão primeira do Livro dos Espíritos. Nos falta o sentido
nos falta que queiramos realmente realizar uma mudança na forma de agir e pensar. Mas nós já estamos caminhando para lá, né? Então, a espiritualidade diz aqui o quê? Que eles são distintos, não é? Mas que têm que se unir para que o espírito encarnado possa manifestar inteligência. Porque se não houvesse essa união, nós seríamos apenas matéria, né, gente? E matéria não expressa nada, ainda que seja uma matéria animada, como nós que existem matérias inanimadas, como essa mesa, esse vidro, esse copo, e matérias animadas, que são os animais, e somos nós, que além de sermos matéria animada, nós ainda possuímos o princípio da inteligência, que é aquele que nos diferencia dos outros animais. Existe um tema específico sobre isso, que a gente vê muito nos livros do André Luiz, mas não é o momento, e este nosso estudo não é o palco para que a gente fale sobre isso. Então, por enquanto, nós vamos ficar com essa resposta, que espírito e matéria devem se unir. Aí na mesma questão 25, ela tem um subquestionamento, onde diz assim: essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Aí eles respondem: é necessária a vós outros, ou seja, para nós, porque nós não temos ainda o nosso organismo apto a perceber o espírito sem a matéria. Nossos sentidos não são feitos para isso, é o que nós acabamos de falar. Há necessidade para o espírito encarnado que ele tenha a matéria. E a gente vai repetir N vezes. Nós não estamos ainda estruturados, evoluídos espiritualmente para agirmos sem a matéria. O espírito da Valéria está aqui, mas é a matéria que no momento me anima, que me permite falar, que me permite gesticular. Então é importante a gente saber disso, e com isso nós podemos já agradecer, né? O amor de Deus por nós é tão grande que foi capaz de criar um veículo para que nós possamos nos expressar. Quem faz isso se não tiver um profundo amor pela sua criatura, não é mesmo? Então, aí vamos lá para a questão 26, que pergunta: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Os espíritos respondem: é claro que sim, não é mesmo? Conforme nós já falamos agora mesmo. A mesa tem princípio de inteligência? Ela pode se manifestar? Não. Então ela é uma matéria inanimada e é uma matéria que não possui espírito, certo? E é tudo que nós já falamos aqui, ó. Todos nós, seres humanos, somos espíritos que utilizamos de um veículo, que é a nossa matéria, para podermos nos comunicar, para podermos viver, em última análise, para podermos continuar a nossa evolução espiritual. Porque a passagem, ou as passagens que nós temos, várias aqui na Terra, significa o quê? Cada passagem de uma forma talvez mínima, mas não nos enganemos. Cada vez que nós passamos por aqui, nós estamos evoluindo. Por quê? Porque o ser humano, espírito encarnado, ele pode estacionar, ou seja, ficar no mesmo lugar, ou evoluir. Regredir nunca. Por quê? Porque aquilo que nós já aprendemos não há como desconhecer, né? Isso não é verdade?
Então, a resposta da questão 26, sobre se existe espírito sem matéria e matéria sem espírito, é essa. E por isso que eu falo que às vezes nós falamos, nossa, eu não vou ler e estudar o livro do Espírito, não, porque ele é muito complicado. Não. É o que eu falei, é só a gente pedir à espiritualidade que nos dê a possibilidade de entender. Assim como tudo que a gente quer entender nessa vida, a gente não precisa ser orgulhoso de achar que nós vamos aprender sozinho, porque não vamos não. Qualquer matéria, qualquer coisa que a gente esteja disposto a aprender, só vamos conseguir isso se a espiritualidade permitir. Então, nesse momento, a espiritualidade está permitindo que a gente conheça um pouquinho do livro dos Espíritos. É correto? Então, vamos lá. Essa questão que eu acho muito interessante, que é a questão 27, onde a pergunta é a seguinte: há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, tanto a matéria quanto o espírito são elementos gerais da formação do universo. Só que acima da matéria e do espírito existe o Criador, é Deus, porque foi Ele que criou, certo? E Ele é o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que há nesse mundo, de tudo que existe na nossa vida. Então, por isso eles são chamados de um nome que eu achei que define realmente a trindade universal. São os três elementos que permitem que não apenas o planeta Terra, mas todos os planetas de todos os sistemas, porque nós sabemos que nós não temos apenas um sistema solar, não é? Porque Deus não ia criar isso tudo aqui, colocar a vida só no planetinha Terra aqui e deixar tudo lá para a gente olhar com o binóculo. É claro que não. Então, esta trindade universal criou tudo, o que vemos e o que nós não vemos ainda, que não podemos ver. Certo? Só que é o seguinte, gente, esse elemento material que somos nós, a ele tem que se juntar um elemento que a gente chama de fluido universal. O que é o fluido universal? Seria o princípio da inteligência? Também. Mas o fluido universal desempenha um papel de intermediário entre a matéria e o espírito. Então, o fluido é aquilo que nós chamamos de perispírito. O perispírito, muitas vezes, né, ele se apresenta com a formação que nós temos aqui. Acontece muitas vezes, só que é uma formação mais fluida. Muitas vezes, não é o meu caso, porque eu não sou médium vidente, mas vários companheiros que são médios videntes já disseram isso. E muitas vezes, quando eles veem o espírito de alguém, de A, B ou C, eles reconhecem a pessoa, o espírito no caso, mas está mais fluido, quase que envolto numa névoa. Não está assim tão presente como quando estamos encarnados, porque a matéria é densa. E o perispírito é fluido. E o perispírito, ele toma várias aparências. A aparência necessária àquele momento do espírito, gente. O espírito é muito difícil para nós explicarmos ele agora, porque conforme nos diz Allan Kardec aqui, os espíritos responderam a ele, nós não temos ainda, gente, condição, né, de entender plenamente o que é o espírito. Então, vamos ficar, por enquanto, com a definição de que é o princípio inteligente criado
Porque Deus também é um princípio, gente. Só que ele é o princípio criador. E o Espírito é um princípio criado, certo? Aí tem uma subpergunta aqui, que às vezes a questão era tão complexa, era tão extensa, que Allan Kardec não podia abarcar tudo que era necessário saber numa questão só. E como o assunto era mais longo, digamos assim, não era possível passar para outra questão, porque tinha que resolver aquela primeiro, por isso que existem algumas subquestões em algumas perguntas do Livro dos Espíritos. E a questão 27 aqui, ela tem uma subquestão, que é o seguinte, ela fala desse fluido, já está falando sobre o fluido universal. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Aí vem aqui a resposta dos Espíritos. Nós dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Aí é claro, o fluido, o perispírito, a diferença primordial que existe entre a matéria densa e o perispírito está na questão da gravidade. Gravidade não é aquele princípio segundo o qual a gente permanece fincado aqui, puxa todos os corpos para a terra, né, para baixo, coisas dessa física que eu não gosto, mas tudo bem. Esse princípio da gravidade nos atinge enquanto encarnados. Deixa eu dar um pulinho aqui que vocês vão ver que eu volto na mesma hora. Ainda me esborracho no chão, né, com essas pernas que eu tenho, que não vai muita coisa. Agora, o perispírito e o espírito, eles não estão sujeitos à lei da gravidade. Lá nos livros do André Luiz, a gente vê muito falar sobre isso, né? E logo no primeiro livro daquela série do André, nosso lá, ele fala sobre o fenômeno da politação. O espírito, depois que desencarna, tem que aprender isso lá também, tá? Você não desencarna e chega lá sabendo, não. Depois de um certo tempo de treinamento, ele aprende a volitar, seria uma espécie de voo. É um exemplo e a comprovação de que o espírito, quando está desencarnado, ou seja, fora da carne, fora da matéria, ele não está sujeito à lei da gravidade. Ok? E até o cientista, que é Newton, eu não lembro se o nome dele, não sei se era o Newton, não, mas eu acho que sim. Foi o Newton que criou a lei da gravidade e ele usou uma maçã para isso. Levantou a maçã e soltou, e a maçã foi direto no chão e de lá não saiu. Assim somos nós. Se estivermos, por exemplo, sentados ali em cima, e estão no chão, a gente vem cá e vê por que acontece isso. Porque nós estamos sujeitos à gravidade, é essa gravidade que nos puxa para baixo. Mesmo? Então, eles dizem aqui que o que nós chamamos de fluido elétrico, fluido magnético, são as modificações do fluido universal. Claro, nós acabamos de falar, o espírito desencarnado está sujeito à volitação. O espírito encarnado está preso à lei da gravidade. Então, todos esses fluidos, que de formas diferentes nos atingem, enquanto encarnados, de outras formas, enquanto são modificações do fluido universal. Pensa que maravilha! Ou seja, Deus criou tudo certinho, para que a gente possa desenvolver o nosso caminho de evolução. Certo? Só que como nós já dissemos aqui, o fluido universal, ele é matéria, mas uma matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente, porque enquanto encarnados nós não somos independentes, né? Então vamos aqui para a última questão do subitem Espírito e Matéria do Livro dos Espíritos, aqui,
Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais? Quais são os elementos gerais? Espírito e matéria. Dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Para começar, nem sempre a matéria é inerte, né? Ela é só inerte nas coisas inanimadas. Nós já vimos que a matéria animada, quando a gente fala que é animada, é porque ela anda e tal, ela se movimenta, então não é uma matéria inerte. Mas os espíritos dizem o seguinte, que as palavras pouco importam, e que nos compete formular a nossa linguagem de uma forma que nós possamos entender, não é? Que é a mesma coisa que acontece, às vezes a gente vai assistir alguma palestra, né, de algum colega da profissão, tal coisa, muitas vezes as pessoas estão mais interessadas em usar o português culto, jurídico e muitas vezes ininteligível, do que de passar a mensagem, não, porque isso é o nosso orgulho, e é o nosso orgulho também que quer de toda forma designar a matéria e o espírito, porque nós queremos de alguma forma nos aproximar de Deus, coitadinhos de nós, não é mesmo? E eles ainda dizem que as nossas controvérsias, as nossas briguinhas, elas provêm quase sempre de não nos entendermos acerca dos termos que empregamos, certo? Por que nós não nos entendemos? Porque a nossa linguagem é ainda incompleta para poder exprimir com clareza aquilo que não fere os nossos sentidos, certo? Então, gente, agora tem um fato patente que domina todas essas hipóteses, de ser matéria, espírito, se é fluido universal, se é fluido elétrico, tudo. Nós vemos matéria destituída de inteligência e temos um princípio inteligente que independe da matéria. Isso tudo que a gente viu aqui hoje está resumido aqui, entendeu? E temos que lembrar também mais uma vez que acima desse princípio existe o Criador, Deus, que é eterno, imutável, único, soberano e justo. E nós já vimos várias vezes aqui essas qualidades de Deus. Então, para finalizar, nós já estamos quase em cima da hora, falamos bastante de matéria, e ainda ontem, uma pessoa amiga, conversando comigo, falou assim: Valéria, a doutrina espírita não comemora a Páscoa? Né? Porque nós estamos na Semana Santa, é natural que esse tipo de questionamento surja. Então, o que acontece? A Páscoa, né? A Páscoa, esse nome, para começar, o nome Páscoa, veio do nome hebraico, Passet, que significa passagem, certo? O que acontece? Para os hebreus, a Páscoa para eles é a comemoração da libertação da escravidão no Egito. Né? Para os hebreus até hoje, eles comemoram a libertação da escravidão do Egito, porque para eles, Jesus não é o enviado que eles continuam esperando até hoje. Eu estou falando isso com todo respeito, certo? Para os cristãos que são católicos, a Páscoa representa o que eles chamam de ressurreição de Cristo após o martírio na cruz, certo? Só que é o seguinte, essas duas definições já nos dão uma forma de nos aproximarmos da definição que a doutrina espírita tem para esse acontecimento. Aí nós vamos lá no livro de Mateus. No livro de Mateus, Mateus fala sobre a chamada Santa Ceia,
última ceia de Jesus com os seus apóstolos, e ali Jesus estava realmente se despedindo dos seus apóstolos, informando para eles que ele havia convivido com eles por mais de 3 anos. Ele já deixou claro ali que um deles iria traí-lo, mas que aqueles acontecimentos descortinariam a possibilidade de ele estar presente para que todos entendêssemos a mensagem que ele trazia. Ora, a doutrina espírita cristã, se ancorando nessas palavras do Mestre, aos poucos nos mostra hoje que a Páscoa existe para os espíritas. Existe sim. Mas se nós formos nos lembrar dessas derradeiras palavras de Jesus aos seus apóstolos, ele estaria aqui conosco, o que nos vem à mente? Que ele realmente está, através de quem? Através do Espírito da Verdade, que se deu a conhecer para nós através da doutrina espírita cristã. Então nós, espíritas cristãos, podemos comemorar a Páscoa, sim. Nós podemos comemorar o fato de que Jesus sempre foi amor e perdão e sempre nos orientou a refletirmos sobre nossas vidas e sobre a necessidade de nós nos esclarecermos cada vez mais para irmos galgando os degraus, né, da espiritualidade, que é por isso que nós estamos aqui. Então, o que é a Páscoa? Durante a Páscoa, o que a gente pode fazer? Refletir, mudar o nosso comportamento, tentarmos ver os defeitos que trazemos e pedir à espiritualidade que nos ensine a superá-los, e sempre nos lembrando do amor de Cristo para conosco. E é por esse amor que nós temos que continuar batalhando em todos os âmbitos da nossa vida. E não vamos deixar que os coelhinhos da Páscoa e os ovinhos de chocolate tirem o nosso pensamento disso não, viu, gente? Então é isso que nós tínhamos para hoje. Que Jesus possa continuar nos abençoando, que a espiritualidade maior esteja conosco aqui no Serva hoje. Muito obrigada a todos que mais uma vez estão conosco. Boa Páscoa para todo mundo. Gratidão.